Eu vi que era uma coisa assim, tipo, o cara foi na balada e se entupia cerveja. Eu falava, gente, como é que eu vou apresentar nota de cerveja? Entendeu? Eu não posso. Mas só que quando na próxima vez não fazer, porque eu não ia mostrar pra ninguém. Acho que ninguém ia conferir, eu chegava um monte. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? E aí, Dantas, como que foi? Como que tem sido as noites? Bem dormidas, mal dormidas, como que é? Não, não vou ver mais. Eu dormi de madrugada e acordo de madrugada. Então você não dorme. Minha média de dormir é umas 3 horas por aí. Tô te entendendo. Do que nós vamos falar hoje? Anjos e demônios. É Charles, né? O Charles me procurou esse final de semana e quis falar de um assunto que diz respeito de projeção astral. E aí eu quero falar sobre 3 temas, se vocês concordarem. 2 eu vou falar aqui e 1 eu vou falar só para vocês. Que é projeção astral. Qual que é o outro? Projeção astral. Esse já foi. Anjos Anjos e querubins e executores de destino. E aí tem uma curiosidade, só para vocês terem consciência do que eu estou falando. Executor de destino, sabe o que é Exu? Eu não posso falar. Na Umbanda? Não posso falar, né? Não. O que é? Leonardo. Vai, Leonardo, o que é Exu? Não vai pesquisar. Acho que o Arthur chegou. Obrigada. O que é Exu? Assim, na Umbanda, Exu é uma entidade que fala lá, né? Que, assim, trabalha o lado negro da força. Assim, Da esquerda é o lado negro, o lado É. negro da força. só que na Umbanda eles tratam isso como sendo bem importante também. Tratar esse lado, não como uma coisa ruim, sabe? Como um ser do mal, assim. Então, uma energia, tipo, das coisas. Qual que é a função do Exu? Limpar. Não é esse conhecimento que eu tenho, hein? É assim que funciona. Para mim, o conhecimento que eu tenho de Exu é que ele é a entidade que vai executar destinos. Também. Sim, É isso que nós vamos falar. fazer um trabalho de. Alguma coisa para alguém, assim, o Exu que vai fazer também isso aí. Ele que vai fazer o bem e o mal, ele que é o cara. Ele é o cara. Ele é o cara. Tá torto. O que tá torto? E tem uma razão para estar torto. Eu vi já. Você sabe qual é a razão? Eu vi na semana passada, não falei nada, mas continua torto. Boa noite. Tudo bom? Boa noite aí. Tudo bem? Tem. Opa. Qual que é? Qual que é? Qual que é a razão? E vocês, tudo bem? Oi, Sônia. Olá, Letícia, tudo bem com você? Camila, como que você tá? Tudo bem com vocês?
Hoje nós vamos tratar 3 temas, tá? E aí, Camila, infelizmente você não vai poder participar, embora você esteja nesse grupo. Nós vamos falar, que é o que o Charles pediu, tá bom? Nós vamos falar sobre projeção astral, qual que é o nosso entendimento de projeção astral, ou saída fora do corpo, ou viagem astral, ou o nome não é muito relevante. O segundo assunto que nós vamos falar é sobre anjos, querubins, serafins. E o terceiro assunto nós vamos falar sobre executores de destino, mais conhecido como XD, ou que na Umbanda também se fala que é o Exu, que uma das funções dele é executar destino. Então, na minha visão, são 3 assuntos bastante interessantes, são 3 assuntos que geram muita dúvida nas pessoas, e aí eu peço a vocês que fiquem à vontade, tá bom, Camila e a Letícia? Porque como eu sei que vocês tiveram algum tipo de interação com esse mundo, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Sem problema algum, e sempre lembrando, sem dogma, sem preconceito, tá bom? Então vamos lá. Então, o primeiro assunto, projeção astral. O segundo assunto, anjos. E o terceiro assunto, executor dos ou de destinos. E no item 3, é uma pena que todas as vezes que eu venho aqui, eu coloco o dedo porque que nem a Silvia Moraes. Você está bem, Silvia? Tudo bem com você? A Silvia era uma superintendente que trabalhou comigo na Telefônica. Bom você estar aqui, prazer e obrigado por você estar aqui, Silvia. Então, esses 3 temas são temas que geram bastante dúvidas nas pessoas. E eu gostaria de reforçar o seguinte. A proposta do Ágora não é ser o dono da verdade. A proposta do Ágora é dar uma visão que, nesse momento, é completamente diferente de tudo que a gente tem ouvido aí fora, né? Então, o que eu peço para vocês? Ajuda no sentido de perguntar, de questionar, de falar, eu estou com dúvida nesse ponto, estou com dúvida nesse. O pessoal aqui, eles estão acompanhando a palestra no outro canal. Então, assim, todas as perguntas que vocês fizerem, eles vão estar recebendo. Então, assim, fica à vontade para perguntar. Em qualquer momento, escutou alguma coisa que não soou bem, pergunta, tá bom? E também eu queria reforçar o segundo ponto, que é o que eu venho falando todo dia. Você vem nos acompanhando diariamente às 8 horas. Proponha um tema que você queira falar, que nem o Michael, o Charles. Como o Charles pegou e falou assim, olha, eu quero conhecer sobre projeção astral, porque eu tenho um conhecimento de projeção astral e quero saber como que vocês veem projeção astral, tá bom? Então vamos lá. Amanda, o que é a projeção astral, na tua opinião? Só para esclarecer, como eu tenho amigos aqui, eu vou começar a conversa com eles, vou estar utilizando a lousa. Então é assim, por gentileza, de novo, interrompa e pergunta, não estou entendendo o que você está falando, tá bom? O que é a projeção astral? Leonardo, o que é a projeção astral? Para vocês dois. Olha, até o domingo eu tinha uma ideia, apesar de que não... Por que até domingo? Aquela pequena conversa que a gente teve num grupo. Qual Qual pergunta? Então, fala lá. Não, assim, na verdade eu só
tinha ouvido falar algumas coisas, já tinha lido sobre, dessas coisas que tem na internet, Sabe? mas eu nunca tinha vivenciado nada. Tá. Na verdade, eu acho, não dessa maneira que a gente tinha encontrado na internet, nunca havia vivenciado nada parecido. De coisas de sair fora do corpo, de se ver. Isso pra você é novo? Isso foi novo? Ou não? É uma coisa que você já sabia? Não, eu já sabia, mas dessa maneira eu nunca tinha Nunca tinha... vivenciado. Não. Aliás, nunca vi. É a mesma visão, Leonardo? Sair do corpo, poder Tá. visitar outros lugares. Você sabe que para poder entender meus exemplos precisa daquela abstração, né? Tem... Então vamos lá. Projeção astral nada mais é do que o corpo aqui. Precisa de mais imaginação. Vai precisar mais do que Projeção astral nada mais é do que o corpo aqui, né? E a pessoa dormindo, ele pega e sai do corpo. Isso é projeção astral. Então, para definir a capacidade que todo ser humano tem de se deslocar do corpo conscientemente, utilizando-se de corpos ou de corpo astral. Como assim, Marcos? Você está falando que tem corpos astrais? Então vamos lá. Vamos relembrar aqui, ó. Primeiro corpo, qual que é? Não todos, tá? Então você tem o primeiro corpo físico, segundo etérico, que seria o astral, terceiro emocional, e o mental, concreto e abstrato. Vamos lembrar de outro conceito. Você tem faixas de frequência. Então você tem aqui de 14 a 28 você tem gama. De 28 a 14 você tem alfa. De 14 a 7 você tem beta. de 28 a 14 você tem beta. De 14 a 7 você tem alfa. Aí você tem delta e teta. Né? De 7 a 5, de 5 ou a 3 e de 3 a 0, qualquer coisa aqui. Certo? O que a gente aprendeu? Quem está numa faixa de frequência de 100 a 28, ele está em esquizofrenia. Quem que está nessa faixa aqui? Todo mundo não. Quem vive nessa frequência aqui de esquizofrenia? Quem frequenta raves? Quem usa drogas? Quem mais? Batidão? Músicas que tem eletrônica. E assim vai. Quem está em beta? Teoricamente, pessoas normais. Quem está em alfa? Quem está dormindo? Normalmente é uma faixa de frequência onde você não tem mais relação de tempo e espaço. Então, em alfa é a relação de tempo e espaço não existe.
Isso aqui são ondas cerebrais, tá? Isso aqui é fato, isso aqui é medido, isso aqui é eletroencefalograma, vai lá e mede isso aqui. Quem está em delta? Em alfa, quem quer que se falou? Quem que vive em alfa? Alfa é a relação de tempo e espaço não existe. Quem que está nessa? Então, quem está nessa frequência onde consegue perceber? Porque veja, para entrar, e aí que vai começar a entender o que é projeção astral. Porque se a gente não entender conceito, a gente começa a acreditar em tudo que a gente ouve. E aí o que acontece? A pessoa pega e fala assim, olha, eu faço projeção astral. Você fala, pô, legal. E aí você fala, como que você vai contextualizar-se e como que você vai questioná-la se realmente ela faz projeção astral ou não? E o que é projeção astral? Teta é aquele estado mental que está mais para fakir, que é onde ele tem um total domínio do subconsciente. Total domínio. Então, aqui ele não tem mais relação de tempo e espaço. Aqui ele já está no tempo e no espaço. Está procurando alguma coisa? Estou mandando a live para minha mãe. Ah, tá vendo à vontade. Só para ver. Ela estava. Tinha falado com ela? Tá, fica à Mandando vontade. sobre ela. Tinha esquecido. Gostei do aroma desse incenso. Hoje está gostoso. Essas duas frequências, elas se alteram muito. Teta e delta, delta e teta. Por quê? Porque nesses dois estados de frequência, faixas de frequência, você já tem domínio sobre o teu consciente e o teu subconsciente. Delta é quase morte. Portanto, quando você está dormindo, que é o que a gente aprende no módulo 1, na terça-feira e na segunda-feira, quando você entra em estado de sono, você caminha entre beta e alfa. Aqui é 90% do tempo seu quando você dorme. Por que beta e alfa? Porque beta são funções cerebrais, as quais você precisa fazer para coordenar ações que vão ter por objetivo limpar o teu corpo. Então, por exemplo, as funções biliares, as funções hepáticas, as funções mentais. Quando você entra no sonho, você vem para alfa, que é naquele período das 3 às 6 da manhã, normalmente. Então, o período que você navega entre beta e alfa é muito grande. Eventualmente, e somente para algumas pessoas, elas conseguem chegar entre delta, teta e delta, ou delta e teta. Veja, aqui não é muito importante. Não é que não é importante saber a ordem, não é isso. O estado, ele é muito próximo, ele é muito junto. Por quê? Quem está aqui, ele já dominou a tua consciência, já dominou o teu subconsciente, já dominou o estado físico, o etérico, o emocional. Por que ele tem que dominar o emocional? Porque senão ele se deixa levar. Por desejos. E se ele se deixar levar por desejos, qual que é a faixa de frequência que ele vai caminhar? Beta e alfa. Ele só vai ficar aqui. Então, assim, uma pessoa que ainda traz em si desejos, como que ela vai poder caminhar em teta e delta?
ainda ela precisa utilizar-se dos recursos do sonho para poder satisfação e prazer. Ela não consegue se aprofundar aqui. Portanto, não é uma pessoa consciente. Porque se eu fosse, ela estaria entrando em teta e delta. E por não ser consciente, ela consegue entrar no estado mental? Não consegue. Então, como que ela pode fazer projeção astral? Como que ela pode sair do corpo se a condição sine qua non para que isso aconteça é estar e ser consciente de você? Porque senão o que acontece? Você entra no estado do sonho, você dorme, sai fora do corpo e não lembra onde você foi. Porque quando você dorme e sai fora do corpo, você está fazendo projeção astral, você está saindo fora daqui. Por isso que você precisa do estado de beta, que é o cérebro, para coordenar todo o processo eletroquímico do corpo. Uma vez que você resolveu o processo eletroquímico, que é o sono e sonho, por consciência, você consegue afundar mais, que é teta e delta. Neste momento, você consegue fazer projeção astral, porque você não vai mais sonhar. Logo, na nossa forma de ver, impossível fazer projeção astral se a pessoa não dominou o etérico e não dominou o emocional. No caso, na projeção, ela vai se lembrar. Então, ainda não expliquei o processo. E aí você fala assim, puxa vida, está começando a fazer razão. O que é projeção astral? E mais que isso aqui, que é um complemento importantíssimo disso. Para que você possa fazer projeção astral, o teu eu, vamos dizer assim, tem que sair por algum lugar. Por onde que ele vai sair? Pelo chakra cardíaco. Logo, então, escrever em azul aqui, ó. Mais um Então, probleminha. hã? Não, estou falando mais um probleminha. Se Então, é extinto ainda. Aí você tem o básico, sexual, esplênico, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e coronário. Portanto, se uma pessoa vive ainda com aspectos emocionais que a dominam, e ainda ela sofre, portanto ela precisa do processo do timo, precisa do processo do sono, precisa do processo do sonho, e ela é movida, conforme nós aprendemos na terça-feira, pelos aspectos da psique, ela é instinto. Logo, ela só vai ter 2 chakras ativos, que é o básico e o sexual, que vão dar sustentação à vida e sobrevivência. Nesse momento, ela está presa em quais corpos? E emocional. Portanto, como que ela, presa nesses 2 estados de consciência, que ainda não é consciência, portanto é instinto, ela pode ter condições de ser consciente,
de dominar emoções, de ter resolvido emoções, de ter sabido o que é o etérico, como que funciona, como que é, como que não é, de ter entendido as frequências, porque ela não vai mais sonhar, então ela vai ficar no estado de estável, monótono. Por estar no estado monótono, isso aqui não aprende mais. Por quê? Os aspectos de 3 momentos, para ela já foi vencido, porque ela não está mais no instinto, ela está indo para frente. Ela poderá ou terá condições de fazer projeção astral. Não tem como. Não tem como. Impossível. Então o que acontece? Das 3 às 6 da noite, a lua se aproxima, abre o chakra coronário. Uma hora que ele está aberto, aquele processo do timo começa a acontecer e ela sai fora pelo cardíaco. Por isso que ela é inconsciente, ou que para nós não existe, ou ela está num estado de subconsciência, porque ela não tem domínio do que está acontecendo com ela. Por isso que 90% da população não lembra dos sonhos. E por não lembrar dos sonhos, não consegue fazer projeção astral, porque ela não está consciente de quem ela é. Ainda ela está num estado de subconsciência, aonde ela está sendo direcionada por quem? Pela mente coletiva. Exatamente. Portanto, só quem faz projeção astral é quem sabe quem é. Porque ele está consciente do que isso aqui funciona. E como que ele faz isso aqui? Porque ele já dominou as frequências, já veio para teta, já caminhou em delta, o coração já quase parou, ele já entrou no estado de quase morte, então ele já sabe o que acontece em outras faixas, então ele já sabe o conceito de morte, ele já entendeu como isso funciona, porque ele já viveu o quase morte. Esse viveu quase morte consciente? Consciente. Então, todas aquelas conversas que quando a pessoa morre, ela vê um túnel de luz, não sei o que lá, não existe. Não é assim que funciona. Essas imagens, veja que interessante, todas elas veem a mesma coisa. Porque está no quê? No conjunto acástico. No subconsciente coletivo. Porque aquilo ali é um aspecto cerebral de desligamento. Na hora que você para de mandar oxigênio para o cérebro, o que acontece com o cérebro? Ele tem lapsos de sinapse. E saibam, a sinapse só vai parar de acontecer depois do 5º dia que você está morto. Por isso que fala, né? Você morreu, mas você não acredita, porque eu vou repetir. Por isso que as sinapses param de acontecer após o 5º dia útil datado da tua morte. conta sabe. Você entendeu? Então assim, conta 24 horas. Logo, você está deitado no caixão e está fazendo o quê? Você está fazendo sinapses. Mas quando fala morte cerebral, isso ainda está fazendo ainda? O que é morte cerebral? Quando o cérebro Não para. tem nenhuma atividade no Não cérebro. tem mais atividade no cérebro. O neurônio parou? Aí parou. Por isso que na França foi cancelado as mortes por guilhotina. Porque a pessoa estava viva. Eles constataram que morte
cortar a cabeça, a pessoa ficava viva. Então, eles consideraram isso um ato e eles pararam esse tipo de morte. Qualquer outro tipo de morte... A pessoa que você fala, o corpo ou a cabeça? Leonardo, o corpo morreu. A pessoa desmembrada. Assim, a cabeça caiu num cesto. Bom, caiu. O corpo ficou do lado. O que acontece com a cabeça? Ele sabe que morreu, ele sabe que cortou a cabeça dele, ele só não sente dor. Mas ele sabe que cortaram a cabeça, ele sabe que ele está no cesto, porque ele está vendo. Se ele morrer com o olho aberto, ele vai ficar vendo o cesto. Ele vai estar registrando isso. Logo, o teu processo de morte não é assim, ó, morreu. Acabou. Se você for uma pessoa que buscou a iluminação, eu vou repetir uma passagem da Bíblia. Jesus de Nazaré ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou no terceiro dia. Então, assim, ele era, supondo que ele fosse um ser iluminado. Quantos dias ele ficou deitado no caixão? 3. Imagina nós. Com essa pureza de coração, com essa... No mínimo 5 dias. No mínimo 5 dias. Vendo a baratinha entrar, sair, a língua sair fora, o rato comer a ponta do teu dedão. Uma maravilha. Maravilha, né? Pessoal da live, se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem, tá bom? Entendeu isso aqui? Portanto, projeção astral nada mais é do que o processo consciente que o eu tem de desligar-se do corpo e sair para outros lugares. Qualquer coisa diferente disso aqui é ilusão. Então, assim, ó, aquelas conversas que o cara fez projeção astral e desceu a escada, passou pela parede, isso não é projeção astral. As pessoas falam que elas se veem. Isso não é projeção astral. Isso não é projeção astral. Projeção astral é o quê? É você ter domínio de frequência. Esse processo de consciência ficou claro, né? Esse processo aqui do chakra, né? Você tem que ativar o chakra cardíaco. O chakra cardíaco tem que girar numa frequência X para ele poder abrir, você sai por ele. Aí tem um cordão de prata, aquele negócio todo, papapá. E aí você vai para onde? Se você é consciente. Você vai para onde? Você que é consciente, que sabe fazer isso aqui, você vai para onde? Para onde você iria? Para onde você iria, Márcia? Lá no todo. Onde você iria, Bel? Não todo. E você, Amanda? Também. Tem lugar melhor pra ir? Você acha que eu queria ficar no planeta Terra, indo na casa de Pedro, de Paulo, de João, você está maluco? Então, o que eu faço? Eu vou embora daqui. Eu vou embora. Por isso que quem faz projeção astral e fala, eu faço projeção astral, você fala, faz um favor para mim, explica isso aqui, ó. Como é que funciona? Explica isso aqui para mim. Se eu te perguntar para onde a pessoa for, se ela falar que foi na loja da esquina, Você fala, meu, não foi. Então, o que ela está usando? O que as pessoas utilizam-se para poder falar que fez projeção astral? Imagens pré-gravadas no cerebelo. E aí elas usam essas imagens. Sejam elas porque ela está em alfa, ela consegue ter acesso ao éter, logo a todas as formas de pensamento do éter, que é completamente diferente de você sair do corpo. Veja, é diferente. É assim, ó, você fazer um relaxamento, entrar num estado de alfa e acessar formas de pensamento de Platão é uma coisa, de Jesus é uma coisa. Eu entrar na tua frequência e saber o que você está pensando, o
que você está pensando é uma coisa, isso não é projeção astral. O que é isso? Isso é clarividência. Clarividência. Isso você consegue sair e caminhar nisso aqui. O que você viu sábado eu fazendo foi telecinesia. Capacidade que todo ser humano tem de dominar a propriedade íntima da matéria e fazer com ela o que você quer. A forma íntima. Propriedade íntima. É, a propriedade da matéria. Né? Então, você, aqui, às vezes, né, você entra você domina e faz, ó, vem para cá, vai para lá, levanta. Enfim, isso é telecinesia. Mas significa que, por exemplo, você fez projeção astral? Estou dando um exemplo. Não. Clarividência. Capacidade que todo ser humano tem de viajar no tempo. É projeção astral? Não. O que é projeção astral? Você sai daqui, por exemplo, e vem aqui, vê o que ela está fazendo. Por exemplo, estou vendo ela fazer. O que é bilocação? Eu, inclusive, consigo interagir com ela. Se eu tiver o domínio completo da projeção astral, percebe? Eu consigo fazer o que com a pessoa? Conversar, ter interação. A pessoa consegue ver, né? Você. Aquela história que a pessoa fala, nossa, para mim você está do meu lado. Parece que eu vi você. Tipo aquele negócio, fantasia, mas tipo do Ghost, no filme do Ghost. Isso. Tem interação. Isso. Pegando um exemplo, seria esse exemplo do gosto. Então, assim, quem está num estado de instinto ainda, e está começando a entrar num estado de alma, portanto, ele não dominou ainda 100% isso aqui. Ele não está consciente. Então, o que ele está fazendo? Ele está utilizando recursos cerebrais para poder falar que está fazendo projeção astral. Projeção astral, por exemplo, é você estar fisicamente aqui e o teu eu estar lá em Marte, agora. Agora. Meu eu está lá em Marte. Ou Jesus de Nazaré está lá em Marte e se manifestar aqui. Só que as pessoas não pensam nisso. Elas só pensam ela. Elas não pensam no universo. Portanto, quem sabe ir, também sabe vir. É assim que funciona o nada. Ficou claro para vocês o que é projeção astral? O Charles está nos ouvindo, ele está aqui. Tem alguma dúvida, Charles? Ficou algum questionamento? Ficou alguma coisa mal entendida? Porque eu vou falar agora de anjos. Anjo, querubim, serafim, vou falar de anjos. Alguma dúvida sobre projeção astral? Vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar. Tem um amigo meu que me levou um dia num lugar lá que ele falou que tinha um cara que fazia essa projeção astral, né? Aí ele tinha comentado que esse cara assim, ele falou que isso era perigoso porque às vezes o cara saía do corpo e ia para outro planeta. Aí depois ele falou, nossa, olha que bonito aquele lá, ia para outro. Depois ia para outro, foi mais distante. E teve um cara que ele comentou que teve que se perdeu nisso daí, ele ficou... Não, isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso não existe. Isso foi o que ele falou. Isso não existe. Isso não existe. Isso é um absurdo. Aquelas pessoas que falam assim, ó, projeção astral, você tem que tomar cuidado que você encontra com gente morta, não sei o que lá, não sabe o que está falando. Porque quando você dorme, o que você está fazendo? Você está tendo projeção astral, só que é inconsciente. Então você está cruzando com gente morta todo dia. Então, você vê que quem fala não sabe o que está falando?
Não tem parâmetro. Né? Então, por exemplo, a projeção astral é consciente. Então, vamos supor, conscientemente, eu saí daqui, estou tendo contato com a Márcia. Ela é morta. O que ela vai me fazer? Ela morreu. Não, mas o que ela vai fazer para mim? Que mal que ela vai me fazer? Ela vai me abduzir? O que ela vai fazer o quê? Ela vai me... Como que é? Com uma mulher... seduzir? Ela vai me seduzir? É isso que ela vai fazer? Então, quer dizer... Então, se isso a pessoa está falando que pode acontecer, o que significa? Trabalhando nas emoções. Que ela não venceu emoções. Ai, não posso cruzar com o morto, porque projeção astral, você tem um perigo da pessoa abduzir você. Mas peraí, meu amigo, você não existe? Você não sabe quem você é? Você não tem domínio de você? Então como que você acha que o outro vai vir te abduzir, vai pegar a tua energia, vai sugar a tua energia? Para com esse negócio. Para com esse negócio, para com isso. Você vê que tem muita fantasia, é muita viagem, é muita viagem astral. É muita viagem astral. É muita viagem. Só para a gente resumir, para ir para outro tema. A pessoa, necessariamente, ela precisa dominar isso aqui. Ela precisa ter isso aqui sob o seu domínio. Mais que isso, ela deve ter vencido esses 3 momentos aqui. Ó. Ela deve ter saído do estado de instinto. Ela necessariamente, ela deve ter um poder mental, porque é mente, a qual já esteja o frontal e o coronário aberto. Caso contrário, eu gostaria de conhecer. Aquelas histórias de quem quase morreu, sabe? Tipo, Quase morte. Tá se afogando e de repente fala que por uns segundos, sei lá, viu toda a vida, conseguiu ver um monte de coisa. Então, ele viu as imagens. Só viu a É imagem. a imagem dele. Ele vai fazer a pergunta da Camila depois. Pode falar. Pode falar? Acho que Você ele lê aí? respondeu, acho que ele respondeu Não. Não sei. nos recados aí. O que a Camila perguntou? Marcos, mas quem é instinto também faz projeção? Não. Porém não tem consciência, é isso? O que é instinto, Camila? É aquela pessoa que vive no básico e no sexual. Você lembra que quem é instinto, ele é fruto da mente coletiva? Se ele é fruto da mente coletiva, ele está executando uma função. Portanto, ele não tem consciência do seu consciente. Portanto, ele nem sabe o que ele está fazendo. Então, como que alguém que nem sabe o que está fazendo, quem é, onde está, pode saber ou pode fazer projeção astral? Não. Quem é instinto não faz projeção astral. Ficou claro a resposta? Não é difícil, né? Não é difícil até de entender. Como que uma pessoa que está aqui no básico de sexual, ela vai conseguir fazer projeção astral? Se no mínimo, para ela ter consciência, ela tem que ter vencido emocional. Aquela pessoa que vive em desnível, ela vai ter um monte de experiências diárias que ela vai ter durante o dia, ela vai vivenciar. Essas experiências vão ficar gravadas no timo. Se vai ficar gravada no timo, ela vai precisar de processos beta e processos alfas para poder... Então ela não consegue aprofundar teta e delta, ou delta e teta. Que tanto faz, tá? Tá bom? Por quê? Teta e delta, delta e teta é quase igual. Porque agora ficou claro. Tá ótimo. Obrigado pela pergunta, Camila. Mais alguém para a gente partir para anjos? Eu ia falar, o que seria vencer o astral? Você ia falar assim, o que seria vencer o projeto, o corpo etérico, o vencer nesse lado? Porque você falou vencer o físico, vencer o emocional, eu não lembro. O corpo etérico é o corpo energético. É a energia que você tem. Então, assim, você não vence esse corpo. Você só entende. Não, você é esse corpo. Então, assim, ó, o corpo etérico, quantas cores ele tem?
9. Por isso que o chakra tem 9. Percebe? Então, assim, o que é o corpo etérico? É as cores do corpo, que significam os chakras abertos. E aí que começa a vir outro desconhecimento das pessoas. A pessoa pega e fala assim, olha, quando você unir os 7 chakras, você abre a Kundalini. Você tem que abrir os 9. Tem que ter os 9 abertos. Marcos, por que 9 e não 7? Porque 9 é o processo, é o número que representa a iluminação. E o 7 é o número que representa a caminhada a. São aqueles seres que na Da'at ele vai optar pelo A ou pelo B. Esses seres que chegaram na Da'at, eles têm o número 7. Por isso que Jesus de Nazaré pegou e falou assim, aqueles que tiverem o meu número, o símbolo gravado na testa. É esse o número. É esse o número. 9. Por quê? Porque significa que ele já venceu a dualidade. E ele chegou no 9, que é o absoluto do conhecimento. Por isso que tem que ser 13 sefirás. Porque 13 vai dar 4. 1 manifestado no 3. Quando o 3 se tornar 1, é 3 em 1. Logo, é o processo 4. Por isso, 40 dias no deserto. Por isso que Jesus fica, né? O povo de Israel, 40 anos navegando. Jesus, 40, dilúvio, 40 dias. Enfim, por isso que o número 4 é o número que representa o início da caminhada. O 7 é o término da caminhada. O 9, escolheu bem. Vem para cá. Por isso que essa pergunta era feita pela Esfinge. Você vai para frente. Bom? Pessoal, tá bom? Encerramos aqui essa parte. Anjos agora. Ficou dúvida? Pô, é legal isso aqui, né? Muito. Não é legal isso aqui? Muito. É até legal, tá? É. Vamos falar agora de uma parte, pessoal. Uma parte eu considero ela bastante interessante, tá? Só que eu vou precisar sentar, porque eu vou ter que ler alguns trechos. Então vocês me dão licença, tá bom? Mas é assim, ó, a pergunta, por favor, fiquem à vontade, tá? Eu sei que essa parte aqui vai gerar mais dúvida. Ou não, né? Porque vai ficar tão claro. A pessoa só vai falar assim, como eu não enxerguei isso antes, que foi a minha exclamação. Pessoal, todo mundo conhece Bíblia Sagrada, né? E para que a gente possa começar a entender a grande bobagem que a religião fez com a gente precisa entender um pouquinho disso aqui. Esse é um ponto. Então, o objetivo hoje é a gente explicar por que anjo não existe. E o que você tem feito até hoje foi perder tempo. Então, o objetivo dessa segunda parte é mostrar para você o que são querubins. E que querubim nunca foi anjo. E me perdoe, se você acredita nisso, agora vai ficar... E se você acredita aqui, se você é religioso ou alguma coisa assim, ou se você faz trabalho com anjos, e aí começa, né?
72 nomes de Deus, 72 nomes de anjo, Ezequiel, Emanuel, você vai ver que tudo isso é uma bobagem. É fruto de uma criação da mente coletiva para dominar você. Portanto, com o máximo respeito que eu tenho à sua crença. Tá bom? Vou estar lendo aqui os trechos, vou estar apresentando para você e, por favor, eu gostaria muito que você me criticasse ou que você desse sua opinião. Porque a partir desse momento, se você participar, você vai entender que anjo não existe. E que tudo que falam de anjo por aí, que tudo que pregam, com todo o dinheiro que querem ganhar em cima de você falando de anjo, é uma bobagem, tá bom? Então vocês me dão licença, eu vou sentar. Para que a gente comece a falar de anjo, primeiro, na Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes. Em momento algum aqui é dito anjo. Aqui não tem o termo anjo. É importante também, e esse assunto vai puxar outro, que é sobre inferno. Porque eu fiquei com uma pendência ontem de trazer para vocês que inferno não existe. E que o que essas religiões pregam é uma bobagem. Então é assim, vamos provar que anjo não existe e vamos provar que inferno também não existe. Certo? Portanto, o que é Hades do grego? Era o deus Apolo, que era o deus do submundo. Era deus dos mortos. Então, quando Pedro se referenciou e falou isso, ele quis dizer o seguinte, que quando morreres, irás ao Hades. Você vai ficar enterrado. Portanto, o significado de Hades para Pedro, qual que é o capítulo aí? Não, vamos ler. Tá, Ezequiel. Dá licença, pessoal, vou ler. Em Pedro 2,29, não é? Lembra que eu falei? Marquei, Pedro. Deve estar no celular meu. Pedro. Tem Apocalipse aí, cara, não tem. Apocalipse 20. Tudo que as cartas de Pedro são 2 folhas. São muito importantes. Difícil de achar. Apocalipse 20, de 11 a 15. Apocalipse 20. 20. Qual que é o versículo? 11 a 15. 11. Eu vou ler um pouquinho alto, tá bom? Julgamento geral. Vi então um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, os céus e a terra fugiram da sua face, e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. Portanto, se os mortos foram julgados, até este momento eles não foram. Se eles não foram julgados, eles estão onde? Onde que eles estão? Eu vejo gente morta. Entenderam? Aonde que eles estão? Se eles serão mortos só no final, desculpa, se eles serão julgados só no final, como que pode existir inferno? Sendo que a tradução de inferno no hebreu é sepultura. Por isso que Jesus de Nazaré não foi para o... Porque inferno traduzido significa sepultura. Não foi no inferno segundo a gente imagina que... Logo, ele ressuscitou. Imaginava.
Então ele não ficou enterrado. Logo, inferno, todos nós iremos. Por quê? Inferno, segundo o que está aqui em Pedro e no Apocalipse, é o quê? É o local onde você será sepultado. Cemitério. Inferno não é aquele lugar que você vai queimar, que vai pegar fogo, que o pecador vai estar lá. Isso é tudo uma criação que foi feita pela igreja no ano de 325, no terceiro concílio de Nicéia. Portanto, o inferno é uma mentira. Logo, todos os evangélicos que ficam batendo na Bíblia e falando que vai para o inferno é uma mentira. A verdade, é cemitério. Não, é Uma total importante isso. mentira. É importante, porque está escrito aqui. Se a pessoa acredita nisso, desculpa, tem que começar a acreditar que agora ela foi enganada. Ela tem que saber o que significa inferno. Ela tem que saber o que é Hades, porque Mateus nunca falou de inferno. Lucas nunca falou de inferno. Falou do quê? Sepultura. Por favor, leiam, tá bom? Depois, quem quiser, me pergunta, eu passo os capítulos para vocês. Peraí, vou pegar agora, só um minuto. Vou pegar agora, só um minuto. Está aqui no celular. Márcia, por gentileza, eu não quero desligar áudio. Como que eu faço para acessar a galeria de fotos? Eu preciso acessar a galeria de fotos aqui, tá, pessoal? Bem, eu acho... Se eu apertar aqui... Não sei, acho que você vai... Aqui? Então vai. Então eu apertei. Aqui já deu certo, né? Obrigado pela espera, tá? Vamos lá. Mateus no capítulo 5:30. Mateus no capítulo 5:30, ele fala sobre Geena. O que é Geena? Era um vale aonde... Geena. Mateus. Era um vale onde o povo que lá existia jogavam os seus filhos mortos. Portanto, esse nome de Geena também não é inferno. Ok? Mas vamos... qual que é os outros, Márcia? Hebreus Hebreus. 10, Ah, 26 e 27. fala alto para eles ouvirem. Hebreus 10, 26 e 27. Essas são passagens da Bíblia onde falam que inferno não existe. Tá bom? Próximo. Mateus 5, capítulo 5, versículo 29. Mateus 23, versículos de 27 a 33. Jó, capítulo 14, versículo 13. Camila, você que está respondendo, você pegou? Deu para ouvir o que a gente falou? Responde para mim, por favor, Camila. Vocês conseguiram ouvir o que eu falei? Os capítulos na Bíblia onde mostra que inferno não existe? Agora nós vamos provar que anjo não é querubim, tá bom? Só um minutinho que eu vou sentar e a gente lê. Quebrar primeiro, bem. Ezequiel capítulo 1, né? Quebrar, Ezequiel, capítulo Não, vamos pegar... 10. Não, vamos pegar antes, que é... Antes é o capítulo 1. Não, Ezequiel. não. Antes é... Gênesis. Gênesis, Camila capítulo respondeu 3, que- versículo 24. Camila respondeu que pegou tudo perfeitamente. Perfeitamente. É Gênesis o quê? Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Gênesis Capítulo 3, 3. versículo 24. A Letícia O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden,
para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. E expulsou-o, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Portanto, em hebreu, eu vou ler mais, tá? O que significa querubim? Qual é a tradução de querubim? Guardião, guardador, protetor. Foi dito que é anjo? Vamos para o próximo. Ezequiel capítulo 1, tá? Tá mais difícil achar na Bíblia do que... Esse aqui acho que é mais pra trás. Ezequiel? Acho que é sim. Não sei. Também não marcou, né? Devia ser pastor, né? Os caras deixam tudo marcado. É só puxar com um papelzinho. É. Ó, que feio, hein, meu? Eu acho. Tô quietinha aqui. Minha assessora tá muito Chama uma musiquinha. Ah, ele quer dar um pouquinho mais só flores. Tem que ter marcado, né? Também já recebi. Vocês estão me pressionando, eu tô ficando nervoso. Não cai na pressão. Tô ficando nervoso. Eu falo para os meus alunos, respira fundo 3 vezes e leia a pergunta novamente, que você Vamos já lá. tem a resposta. Ezequiel capítulo 1. Vamos ler aqui. Visão do carro divino. Tive então uma visão. Soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espessa nuvem com um feixe de fogo, resplandecente. No centro, saído do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que apresentavam possuir forma humana. Cada um tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram direitas e as plantas dos seus pés se assemelhavam às do touro e cintilavam como bronze polido. Dos seus 4 lados, mãos humanas saíam por debaixo de suas asas. Todos os 4 possuíam rostos e asas. Suas asas tocavam uma na outra. Quando se locomoviam, não se voltavam. Cada um andava para a frente. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana. Todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda, e todos os 4 uma face de águia. Eis o que havia no tocante às suas faces. Suas asas estendiam-se para o alto, cada qual tinha 2 asas que tocavam a dos outros. Ficou claro aqui, né? A visão que Ezequiel teve à beira do rio Quebar. Agora nós vamos lá para Ezequiel capítulo 9. Ah, tem outro pedacinho aqui, ó. É o versículo 16. O aspecto e a estrutura dessas rodas eram os de uma gema de Tarse. Todas as 4 rodas se assemelhavam e pareciam construídas uma dentro da outra. Rodas. Seus aros eram de uma altura assombrosa, guarnecidos de olhos em todas as circunferências. Quer dizer, era alguma coisa redonda que tinha um monte de janelinha redonda em volta.
Para onde os impulsionava o Espírito, iam eles, e as rodas com eles se erguiam, pois o Espírito do ser vivo, de igual modo, animava as rodas. Lógico, quem que vai fazer a roda funcionar? Alguém tem que chegar lá e apertar o botão do liga, né? Senão não vai. Então tá bom. Vamos no Ezequiel capítulo 9 agora. Eu adoro isso, gente. E quando eu escutei isso, eu pensei, nunca vi isso. Agora, vamos lá. Quando o homem acabou de fazer isso, Ezequiel capítulo 10, tá? Eu estou começando a ler um pouquinho mais para frente, no capítulo 3. Não vai ler o 9:3? É, 9:3. É. Tem Eu marcado vou aqui ter que ler um monte de 9, coisa. versículo 3. Vou ter que ler um monte de coisa aqui, ó. Deixa o pessoal ler. Eu vou direto no... Quando o homem acabou de fazer isso, estavam os querubins à direita do templo, e a nuvem enchia o átrio interior. A glória do Senhor elevou-se acima dos querubins, até a soleira do templo. E enquanto o esplendor da glória do Senhor enchia o átrio, a nuvem invadia o templo. O rufar das asas dos querubins fazia-se ouvir até no pátio exterior, e assemelhava-se à voz de Deus, onipotente, quando fala. Mais para frente um pouco. Eu olhei ainda, havia ao lado dos querubins 4 rodas, uma junta a cada uma deles. Possuíam o clarão da gema de Tarse. Todas as 4 pareciam ter a mesma forma, e cada uma parecia estar no meio da outra. Em se deslocando nas 4 direções, avançavam sem se voltarem, porque iam sempre na direção tomada pela que ia à frente, sem se voltarem em seu movimento. Todo o seu corpo, suas costas, suas mãos e suas asas, assim como as rodas, achavam-se guarnecidas de olhos no redor. Cada um dos 4 possuía uma roda. Ouvi que se dava a essas rodas o nome de turbilhão. Cada um dos querubins tinha 4 faces. E assim ele vai descrevendo de novo, até o capítulo 15. Aí ele fala assim: os querubins se elevaram. Eram os seres vivos que eu tinha visto às margens do rio Cobar. Quando os querubins se deslocavam, as rodas se deslocavam com eles. Quando desdobravam as asas para se elevar da terra, as rodas não se desprendiam deles. Quando paravam, as rodas paravam. Logo, o querubim tem asa e tem roda. E tem olho em volta. Lá no 22, tá? 10:22. Suas figuras assemelhavam-se àquelas que eu tinha visto às margens do Cobar. Cada um deles ia para a frente diante de si. Tem mais? Tem Crônicas. Fala. Crônicas 28:18. Crônicas, capítulo 28, versículo 18. É primeiro crônica ou segundo crônica? Não marquei. Qual que é? 28? Capítulo 28, versículo 18. Fala então que Salomão era maior e que pensou isso. Melhor deixar quieto. 28, 18? Isso. Tem que devagarzinho, né? Não. Crônicas 1. Crônicas 2. Tem já? Ele falou isso. Quem é maluco que entende assim? Pula essa parte. Tem mais, Márcio? Tem Deuteronômio. Deuteronômio. Sim, você disse a primeira vez sem essa explicação. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 22. 28, o que é outro? 18. Sempre tem.
Nunca tem legal. Não, não é também. E aí, pessoal, tem uma pergunta que todo mundo fala, né? Que a gente escuta. Bom, ficou claro que é querubim, né? Querubim tem asa, tem roda. Querubim não é anjo, não é nada, né? Querubim era uma espaçonave que descia lá, que soltava fumaça, enfim, tá bom? Quem quiser ler na Bíblia, depois a gente conversa mais, senão isso aqui vai ficar muito longo, tá? E também eu estou demorando muito para procurar aqui, já devia ter marcado, mas para a próxima a gente marca. Agora eu quero falar sobre o povo de Israel, que é assim, ó. Lembra aquela historinha que contaram de José do Egito? Que era um povo de Israel? Lembra disso? Qual que é a visão que você tem de povo? Um montão de gente, né? Um montão de gente, né? Então tá bom. Qual que é ela mesmo, bem? Deuteronômio? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 22. Acho que é mais próximo do Evangelho esse, não é? Quer ler, bem? Não, bem, não quero não. Amanda gosta de Sinceridade é ler. tudo. A serpente do paraíso foi ela que falou. Agora você fala assim, quer procurar? Eu posso procurar para você. Por isso você vai falando a respeito do versículo. Aí eu acho. Alguém pode pegar na internet? Tá, vamos pegar. Fala que eu tenho a Bíblia aqui. Deuteronômio, ó, capítulo 10, versículo 22. Nossa, na sua Bíblia. Achei. Tá basta, para. Não, não precisa não. Aqui, 10. 10, 22. 10, 22. Achei. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 22. Eu vou ler um pouquinho antes, tá? Eu vou começar lendo o 18. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, ao qual dá alimento e vestuário. Também vós, amai o estrangeiro, porque fostes estrangeiros no Egito. Temerás o Senhor teu Deus, e o servirás. Estarás unido a Ele. E só pelo seu nome farás os teus juramentos. Desculpa. Ele é a tua glória e o teu Deus, que te fez por ti estas grandes e terríveis coisas que vistes com os teus olhos, quando os teus pais desceram ao Egito, eram em número de 70 pessoas. E agora o Senhor teu Deus multiplicou-te como as estrelas do céu. Logo, quantos eram? 70. Era uma população inteira, que nem o pessoal fala, que nesse monte de filme mostra? Não era. Era um grupo de 70 pessoas. Que feio, né, cara? Quanta mentira, não? E você que está ouvindo a gente pela internet, e você que ouviu a gente pela internet, e agora? E agora? Anjo não existe. Inferno não existe. O povo de Israel eram 70 pessoas. E todas as histórias que a gente escuta de religião, de sai capeta, de evangélico, de não sei o quê, o que a gente vai fazer agora? O que nós vamos fazer? Para quem acredita na Bíblia. Sabia? Conheceram? Esses trechos? Eu não sei se não lembro. Mas você também conhecia, né? É,
Sabe, pessoal, o objetivo nosso, como eu falei para vocês, é tornar consciente a consciência. E só tem um jeito para que a gente faça isso, através da verdade. Portanto, coragem é aquele que tem na sua essência a verdade. E por ter verdade, ele não mente. E por não mentir, ele tem o privilégio de conhecer o todo. Logo, o que vocês ouviram hoje? Se você tiver coragem, você vai entender que tudo que fizeram de anjo até hoje foi mentira. A base foi falsa. Que anjo não existe. Que querubim era uma nave, era um disco. Mas também você pode justificar, você pode falar que isso tudo era ilusão, que isso tudo foi uma visão. Então, se você falar isso, você está me dando o direito de falar que tudo que está na Bíblia também foi uma ilusão, porque você não tem prova para falar. E aí a gente acaba caindo naquilo que eu comentei ontem, sobre fé. Portanto, se você pegar e falar assim, é minha fé, a partir daí a gente não consegue mais conversar. Porque você colocou um limite na tua coragem. Então você não está pré-determinado a ser iluminado. Por quê? Porque predestinação e... voluntário do eu, como que é? Determinação. Voluntário do eu? Como que é? Não, como que era? Predeterminação voluntária do eu. Predeterminação voluntária do eu. Só tem um caminho. Só tem um caminho. A coragem. A coragem. Tá bom? Agora é perguntas. Gostaria de que você perguntasse, gostaria de conversar com você, gostaria de entender o que você está pensando. Tá bom? Para vocês, ficou claro? Sim. Ficou claro mesmo? Certo? Uma pergunta que nós vamos fazer depois, e nós vamos conversar depois, esse grupo de 70 vieram da onde? Mas aí é uma outra conversa. Esse grupo de 70 veio de algum lugar, mas isso daí é uma outra conversa. Ficou dúvida para vocês, pessoal? Camila, você entendeu? Letícia, você entendeu? Charles, está ouvindo? Ficou claro? Vocês entenderam? Entenderam projeção astral? Entenderam anjos, querubins? Essa mentira que inventaram sobre hierarquia de anjo, que não existe. Aliás, não existe anjo. Ficou alguma dúvida? Camila, está tudo bem para você? Sem perguntas? Sem pergunta. Tá. Então, vocês me dão licença. Tem um terceiro assunto que eu vou tratar aqui, que diz respeito a executores de destino, tá? Que é um conhecimento que é dado em uma das escolas filosóficas que existe por aí e que é um conceito muito errado do que se fala, né? E aqui nós vamos tratar aqui de uma maneira um pouco diferente, tá bom? Obrigado, pessoal. Lembrando, segunda-feira, dia 27 de agosto, às 8 horas, estaremos aqui, para o módulo 1. Faça a tua inscrição no site do Ágora, tá bom? Obrigado, gente. Ô, Marcos. Oi. É dia 24. Segunda-feira, 24? É que ontem eu... Desculpa, já estão me corrigindo aqui. É segunda-feira, dia 24, tá bom?
Apaga o dia 27. Segunda-feira, dia 24, às 8 horas da noite, módulo 1 aqui no Ágora. Obrigado, gente. Fiquem em paz.